Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula da nossa turma do 7º ano e hoje nós vamos tratar de um novo tema. Vamos, a partir de agora, identificar o tema central de um texto, ou pelo menos aprender a identificar o tema central de um texto. A metodologia utilizada vai ser a mesma. Você assiste a videoaula, após eu vou enviar o link da atividade para vocês, vocês responderão e ao mesmo tempo saberão se acertaram tudo ou não. Depois, na nossa próxima aula de quarta-feira, eu vou corrigir esse texto e continuar a nossa explicação sobre a identificação do tema central de um texto e também do assunto principal, que são coisas bem interessantes para que nós possamos tratar. Então, para iniciar essa nossa aula, vou colocar o nosso slide na tela aí para vocês. Nós precisamos entender que o tema central de um texto é aquilo que motivou o autor a escrever aquele texto. Então, ele fez aquele texto justamente para falar daquele assunto. Normalmente, esse tema ele está expresso no primeiro parágrafo. Ok? Para você fazer essa diferenciação, é importante você diferenciar o título do texto do tema. Então, eu posso dizer que o tema é aquilo que fez o texto ocorrer. Eu escrevi o texto para falar sobre aquele assunto. E o título é aquilo que dá uma cabeça à história. Nem sempre o título é o tema da história. Às vezes pode ocorrer do título ser o tema, mas nem sempre o texto traz de modo claro o que é o tema dele no título. Então, a primeira dica, o mais importante para você identificar o tema central ou o tema principal de um texto, pode parecer bobagem, mas é o mais óbvio possível. Você precisa ler o texto. Não parece imbecil? Mas de fato é a coisa mais importante. Para você identificar o texto, o tema central de um texto, você precisa simplesmente ler o texto com muita atenção. E isso nem sempre é feito. Se faz uma leitura superficial, faz uma leitura sem fazer perguntas a si mesmo sobre o texto, e no fim você erra as questões sobre a identificação desse tema central. Então, o passo principal é leia o texto. Não tem o menor segredo. Primeiro você lê o texto, depois você vai fazendo as suas conclusões a respeito daquele texto para responder as perguntas após a leitura do texto. Não entendeu direito? Leia novamente. Então, a parte mais importante dessa identificação é justamente você conseguir identificar o que motivou a escrita daquele texto. E um detalhe, o título e o tema são coisas diferentes. Às vezes pode ocorrer do título estar se referindo ao tema central, mas não vai ser sempre uma constante. Assim, nós vamos partir para um texto que eu vou colocar aqui na tela de vocês, certo? Que se chama Quarentena Criativa. Olha só, justamente nesse texto que nós vamos fazer a leitura, você vai perceber que o título não fala sobre o tema. Você lê o título e você imagina, esse texto vai falar sobre a quarentena, ok? Então, vamos à leitura desse texto, acompanhem comigo. Quarentena Criativa. Durante o isolamento, um homem de 34 anos, de Puertollano, na Espanha, decidiu descer fantasiado de Olaf, o boneco de neve de Frozen, para levar o lixo da casa onde mora, com a mulher e 2 filhos. Ele fez isso por volta das 20 horas quando os vizinhos iam para as janelas aplaudir os profissionais da saúde do país, um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19 na Europa. Foi um sucesso. A partir daí, Jaime Coronel começou a usar para cada dia uma fantasia diferente. Enfermeira, múmia, coringa, um ladrão da série A Casa de Papel, Piratas do Caribe, Homem Invisível, bailarina, policial. Em princípio, ia sozinho porque as regras de confinamento na Espanha foram uma das mais restritas na Europa. Porém, quando o governo permitiu que as crianças, enfim, saíssem de casa, ele passou a levar a filha Mara, de 3 anos, que até então acompanhava o pai da janela. Em várias das gravações é possível ouvir a voz da menina chamando pelo pai. Então, os vizinhos puderam ver Olaf acompanhado da Elsa, Ladybug e o Cat Noir, Rapunzel e Pascal, o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha, a Bela e a Fera, Goku, Gohan do Dragon Ball. Olha, esse texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre um pai que se fantasiava de vários personagens para levar o lixo para fora de casa. O título do texto é Quarentena Criativa. Então, quando você lê o título, a gente imagina, vai falar sobre a Covid-19, sobre a quarentena? Não necessariamente. Então, você lê o texto de um modo geral,
O texto é baseado na quarentena, mas ele não tem a quarentena como um título principal, ou seja, esse texto não falou da quarentena, não falou da Covid, falou da atitude de um pai que se fantasiou, resolveu se fantasiar de um personagem para cada vez que ele ia tirar um lixo da casa. Então aí você pode identificar que o tema central do texto é o assunto para o qual o texto foi escrito. Vamos analisar aqui uma pequena questão para que você possa entender qual é o tema central. Como eu já expliquei o texto mais ou menos, você pode perceber que a parte principal do texto, ou o assunto central do texto, não é a quarentena, certo? Então, a partir daí, você começa a tirar suas conclusões. Vou colocar na tela as nossas questões. Questão número 1, certo? Que aparece aí para você e você vai responder para mim. O assunto principal desse texto é... Qual seria a opção correta, pessoal? Vamos lá. Alternativa A. A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa. Fala isso no texto? Fala, mas não é o assunto que motivou a escrita do texto. B. As regras de confinamento na Espanha foi uma das mais restritas na Europa. Fala isso no texto? Sim, também fala, está certo, mas não é o assunto que motivou a escrita do texto. C. O pai e a filha que usaram fantasias para levar o lixo durante o isolamento? Será que é essa a resposta? É essa a resposta. Então, vocês podem perceber que quando eu tenho umas opções que falam sobre o tema central do texto, a maioria das opções vão estar no texto e serão verdadeiras. Mas você precisa entender que a ideia central é aquilo que faz com que o texto exista. O texto não foi escrito para falar da quarentena, não foi escrito para falar que a Espanha foi um dos países mais afetados pela pandemia. Foi escrito para contar a história de que alguém, um pai e uma filha, se fantasiavam para jogar o lixo fora. Então, a alternativa correta dessa questão é letra C. E a D, os profissionais de saúde da Espanha são aplaudidos por pessoas na janela. O texto também fala disso, mas nenhum desses pontos ele está como tema central do texto. Então, assim você pode perceber que é muito importante você ter atenção, muita atenção na hora da leitura e, sobretudo, pegar um macete que eu vou dar para vocês que é fundamental. Ler um texto é você entender o texto de modo completo. Normalmente, quando o texto é escrito, certo? Olha só que dica importante. Normalmente, quando o texto é escrito, o tema central vem no primeiro parágrafo. Viu? Prestem atenção nisso. Normalmente, quando o texto é escrito, o tema central vem no primeiro parágrafo. Quer dizer que tem texto que não é escrito? Tem sim. Os textos não verbais que vocês vão ter aí, inclusive no formulário que nós vamos responder. Então, respondendo essa primeira parte, nós vamos agora à nossa aula. Vou passar aí o formulário para vocês. Vocês vão responder o formulário e a frequência no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, um abraço a todos e até quarta-feira, se Deus quiser, com essas atividades realizadas. Um beijo, pessoal!